Esse resultado foi uma aberração. O Atlético estragou a final da Libertadores. O Atlético não tem tradição. Já podemos considerar o Atlético um grande? Se você é torcedor do Atlético, provavelmente já ouviu alguma dessas frases. Constantemente a mídia brasileira sempre encontra uma forma de menosprezar o clube. E se você pensa que isso não é pensado, é um grande erro. Após a sua reestruturação, o Furacão veio abalando e sacudindo a estrutura do futebol brasileiro. Enquanto equipes brasileiras buscavam ganhar competições a qualquer custo, investindo apenas em jogadores, o Atlético trabalhava quieto nos bastidores, investindo em estrutura e formação de profissionais, pois sabia que a longo prazo a única forma de competir com times privilegiados pela mídia seria o trabalho duro e com um pensamento além do tempo do futebol brasileiro. Foi pensando dessa forma que o presidente Petralha chegou ao vestiário da equipe após uma derrota humilhante para o rival, cobrando mudanças e tomando para si o controle de um clube próximo da falência, prometendo a construção de um CT, de um estádio e o título brasileiro em até 10 anos. No início, as palavras do presidente soaram como uma piada no mundo do futebol, visto que no momento que Petralha assumiu o Atlético, o clube caminhava muito mal, dando indícios sérios de que poderia falir. Mas acontece que Mário era à frente do seu tempo, importou ideias europeias e adaptou ao modelo brasileiro, dando início à construção da primeira arena no Brasil, que ao ser concluída seria considerado o estádio mais moderno da América do Sul. Acontece que apenas o estádio não seria suficiente para as pretensões do clube, pois afinal, o clube queria ser um formador de profissionais. Para conseguir isso, precisava ampliar ainda mais a sua estrutura, e foi o que aconteceu no dia 26 de junho de 1999. O Furacão inaugurou o CT mais moderno do país até os dias atuais, e ao final daquela temporada, fomos premiados com o torneio da seletiva da Libertadores, que nos levou à primeira participação na Libertadores no ano 2000. No mundo do futebol, o Atlético passou a ser um dos principais profissionais do mercado. Na época, não se tratava de jogadores, mas sim de profissionais que integravam outras estruturas do departamento de futebol para deixar tudo preparado para os atletas. Em 2001, veio o maior título da nossa história, e finalmente nos tornamos campeões brasileiros. E nesse momento, acende a primeira luz da imprensa para menosprezar o Atlético. Mas foi contra o São Caetano. É só uma fase. Porém, para a surpresa de muitos, o Atlético continuou surpreendendo, e claro, que isso gerou movimentações nos bastidores. Uma falta de policiamento em 2004, no jogo contra o Vasco, o vestiário pintado no dia do jogo para impedir os jogadores de permanecerem no vestiário, a retirada da arena da final da Libertadores após movimentações nos bastidores do São Paulo Futebol Clube na Conmebol. E ao longo do tempo, os ataques continuaram. Nossos direitos de transmissão eram mal pagos. O Flamengo e o Corinthians passaram a receber 100 vezes mais que o Atlético, situação que motivou o clube a abrir mão das migalhas da televisão, deixando a maior emissora do país de mãos atadas, já que estava impossibilitada de transmitir os nossos jogos e, consequentemente, os nossos adversários diretos. Isso gerou represálias, como menos tempo nos programas esportivos, a interferência direta no Paranaense com a proibição da transmissão da final pela dupla Atletiba, as projeções péssimas para os clubes mesmo com um elenco estruturado e apelidos e comparações que buscavam unicamente menosprezar o clube e seu presidente. Nesse sentido, quando temos uma apresentação do Fernandinho e um jornalista fala que por que não um clube grande, quando somos chamados de aberração, de futebol feio, de estraga final dos sonhos e das tentativas da mídia em sempre encontrar desculpa para a derrota dos adversários do Atlético, apontando erros de arbitragem e a sorte do Atlético. Nós vemos claramente um barrismo enorme. Para nós, nunca é a jornada do herói. É sempre sorte. Eles não querem um Atlético no bolo. Eles não querem um clube que lute por um direito de transmissão justo. Eles não querem mudar o G12. Eles não querem que esse clube sirva de exemplo para outros clubes como América Mineiro, Fortaleza, Ceará e outros que já falaram abertamente que buscam o modelo de gestão do Atlético. Pois afinal, se aumenta o número de vozes, mais difícil fica de ignorar. Eles não querem um clube que desafie o sistema. Porém, o não querer deles não nos importa. O reconhecimento deles não nos importa. Afinal, o rubro-negro é quem tem raça e não teme a própria morte. Razão pela qual vamos continuar desafiando o sistema e sendo um furacão que abala a estrutura do futebol brasileiro.